Tudo bom, Tudo bom, Tati? Renata? Que bom que você voltou, seja bem-vinda. Obrigada, viu? Renata, adorei a peça de hoje pra gente organizar. São tantos afazeres, tanta coisa. Minha amiga que tá lá em casa tem que... É a reunião da escola do filho, é aquele almoço com a confraternização do marido, da empresa do marido. E a gente não pode esquecer os itens da compra do supermercado. Pronto, vamos colocar tudo aqui. Inclusive, eu coloquei aqui como exemplo, você pode deixar o celular para não esquecer de manhã, a chave, uma conta para pagar. Adorei! Tudo aquilo que você não pode esquecer de manhã, que muitas vezes a gente sai correndo, esquece de pôr na bolsa. De não, fato. lembrou à noite? Coloca ali. Então, é tudo que você imaginar. Cada um bilhete para pegar o ônibus. Tudo O isso que não pode colocar na mochila do filho para ele levar na escola. Exatamente. E eu adorei porque decora também, né, essa peça pra gente Sim. colocar na maçaneta. Você pode fazer aí, colocar um botão, um fuxico. Aí a decoração é a seu critério, turminha. E vocês conseguem deixar tudo organizado e bonito. Fácil de montar, Rê? Facílimo, Tati. Bom, para montar, para facilitar, eu faço molde em acetato. Tá. Mas é uma coisa fácil de fazer. A pessoa vai riscar a medida de 39 por 18. 39 por 18. Isso. Ela pode riscar direto no tecido, tá? Mas assim, como eu faço muitos, Pegar o teu molde. então eu já tenho molde, eu já risco em tudo. E um círculo de 6,5 centímetros. Certo. Aqui eu já deixei anotado as medidas dos bolsos. Ah, vamos passar? Pessoal, em casa anotar? Então, o primeiro bolso, que seria o maior, eu tenho ele aqui, seria este maior, ele vai medir 18 por 20, tá? O segundo bolso, ele vai medir 18 por 13. Certo. E o último bolso, menor, seria 18 por 8. Legal. Eu vou Tá. só colocar aqui com esse branco de fundo, Uhum. para o pessoal de casa já conseguir, ó, visualizar onde eles ficarão, tá vendo? Essas Isso. medidas, 18 por 20, 18 por 13 E 18 exatamente, um sobre o outro. Mas Certo. eu vou explicar direitinho. por 8. Medidas passadas. Bom, Tati, aí o que acontece? A pessoa vai precisar riscar esse molde, tá? Em tecido tricoline, aí ela escolhe a estampa. De repente, que nem eu fiz aquele em bege, porque a porta é escura. A pessoa pode fazer uma cor mais forte se a porta for clara, justamente para chamar atenção e não me esquecer. Então, ela vai cortar 2 vezes no tecido tricoline, tá? Tecido de algodão. E uma vez nessa manta estruturada própria para forro de bolsa. Tá. Por que tem que ser essa manta mais grossa? Porque se você colocar uma manta mais fininha, tá? O que acontece? Na hora que você colocar as coisas, ele vai dobrar. Ele não vai ficar estruturadinho, Ah, legal. tá? Depois que eu risquei, o que eu fiz? Eu costurei a máquina, o círculo, tá? E eu vou cortar. Vou cortar a volta toda, deixando mais ou menos um meio centímetro, tá? Como é um círculo, eu vou fazer pequenos cortes para na hora que a gente virar, ele não ficar puxando, ficar repuxando. Lembrando que a peça pronta da Renata Herculano nós vamos sortear hoje no final do dia. Para você que está participando por e-mail, ainda dá tempo. Manda pra gente o seu endereço completo, mulher.com@rs21.com.br. Tati, depois que a gente, né, eu coloquei frente com frente, o que eu vou fazer? Eu vou passar por dentro, tá? Vou pegar uma... furo. Exatamente. Por quê? Eu vou passar e vou esticar bem e vou alfinetar toda a volta. Adorei. Bom, já fica aqui pronto o acabamento. Exatamente, tá? Claro que aqui eu deixei umas sobras propositalmente,
mas eu tenho um aqui pronto. Olha só, Tati. Ele prontinho e eu passei uma costura. Tá? Pontinho decorativo, olha lá. Eu usei um pontinho decorativo, mas a pessoa pode usar ponto reto da máquina. Tá? Ela fazendo isso, ela vai preparar os bolsos. Então, eu já cortei os bolsos, já passei o viés. Aqui eu usei um pontinho decorativo justamente para chamar a atenção dos telespectadores, mas pode ser ponto reto, tá? Fiz isso nos 3, tá? Inclusive, nessa peça, eu coloco essa parte que eu também faço com viés, tá? Eu dobrei o viés, costurei e na ponta eu coloquei um mosquetão. Propositalmente para a pessoa conseguir tá pendurando uma chave. Deixaria a chave do carro. Exatamente. Só que eu faço o seguinte, tá, Tati? Eu faço algumas costuras, por exemplo, que nem nesse, eu deixei um bolsinho para caneta, tá? Eu fiz alguns bolsos. Então, como que você passou a costura. Então, mas tem um esquema. Tem segredinho. Tem segredinho. Então, por exemplo, eu primeiro vou costurar, dobrar ao meio o bolso menor. Vou marcar. Opa. Caiu. Reforçando, o bolso menor é de 18 por 8. Exatamente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou costurar, tá? Vou passar uma costura aqui, Tati. E somente depois é que eu vou costurar no bolso maior. Tá? Certo. Então, vai ficar assim. Eu vou ter essa parte costurada, vou dobrar, tá? Para a pessoa poder entender. E vou passar uma outra costura aqui, mais ou menos de uns 3 dedos, tá? Por quê? Vai acabar formando este bolso aqui, que a gente vai estar utilizando até como exemplo para uma caneta, tá? Mas aí também vai da criatividade da pessoa, tá, Tati? Ela pode fazer o bolso da maneira que ela quiser, dependendo do que ela for colocar. Maior, menor? Maior, ou se ela não quiser. Um bolsão. Exatamente, tá? Depois que eu montei esses bolsos, né, aqui nessa peça, vamos colocar assim para a pessoa poder entender. Lembra, do menor é 18 por 8, o médio é 18 por 13 e o maior 18 por 20. Exatamente. Cadê o menorzinho? Nós perdemos. Aqui, tá aqui. Depois que eu montei tudo, eu costurei eles, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura em tudo, como eu fiz aqui. Eu passei um zigue-zague. Toda lateral. Toda lateral, tá? Por que eu faço isso, Tati? Porque se eu for costurar o viés todinho, sem prender ele pode sair torto, né? E assim facilita mais. Às vezes escorrega, né? Às vezes escorrega, exatamente. O que eu faço? Depois que eu passei o zigue-zague todo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou costurar o viés. Então, só para demonstrar, na volta toda, tá? Eu vou passar o viés. Para dar o acabamento. Eu tenho um aqui que eu já fiz. Não é uma peça difícil, Tati. Uma peça totalmente adaptável, que a pessoa pode estar fazendo. Então, eu passei o viés na volta todinha. Montagem dar uma... simples também. Simples, tá? E vai da criatividade da pessoa, tá? Qual é a medida inicial da base desse maior, Renata? Essa maior, 39 e aqui 18. 39 por 18. Isso. Tá. E os bolsos naquelas medidas que eu passei. Perfeito. Tá? Eu deixei uma distância grande, mas de repente a pessoa pode acrescentar mais um bolso aqui, tá? Ela pode pôr um bolso maior que os 20 por 18, tá? Por que eu deixei essa parte sem o sobrando? Para fazer uma graça, como no enfeite, utilizando uma caneta de tecido. Eu escrevi, não esqueça. Quem faz fuxico pode colar um fuxiquinho, colar um botão decorativo.
No caso, esta peça, o botãozinho, eu não sei aonde ele foi, mas a gente pode mostrar. Vamos mostrar na pronta. Vamos mostrar na peça pronta. Eu utilizei este botãozinho de madeira com Que é lindo, né? Tá. Mas a pessoa pode fazer como você falou, Tati. Para aquelas pessoas que fazem para vender, mais ou menos. A gente sabe que muda de região para região, mas assim, preço de custo dessa peça e sugestão. Olha, a pessoa vai Pra vender. gastar mais ou menos em torno de uns R$8, tá? E aí vai depender, claro, da clientela dela, do público-alvo dela. Colocar mão de obra também, né? Da mão Sempre de no obra. valor. Não é uma peça difícil de fazer, tá? Também não é trabalhosa, só que requer alguns cuidados, que são esses que eu falei. Você utilizar a manta mais grossa, a manta para bolsa. Para dar essa estrutura, tá vendo? Exatamente. Gente, quando põe, por exemplo, um celular, alguma coisa que é mais pesada, ele não vai ficar todo dobrado lá, ele continua retinho, estruturado. Tati, se a pessoa quiser, só que ela não vai poder fazer, costurar a máquina, mas ela pode usar um EVA para estruturar. Ah, substituindo a manta. Exatamente. Coloca EVA. Gostei, uma alternativa. Só que assim, ela vai ter que usar alguma outra técnica, de repente, para forrar o tecido no EVA, porque ela não vai poder costurar a máquina. Perfeito. Acaba sendo uma alternativa. Ou, que nem a Alessa ensinou, técnica de feltro. Adorei. Deixa eu aproveitar esse tempinho, eu vou divulgar todos os contatos da Renata Herculano, gente, mostrar peças lindas. Eu faço questão de mostrar para prestigiar o trabalho dos nossos convidados, o talento que eles têm e sempre serve de inspiração para você que está em casa, você que gosta de artesanato. A gente já fez uma porquinha hoje ao vivo, mas olha essa que linda também. Um porta-bolo. Ah, e você não faz colado, olha lá, gente, a capinha da própria... Exatamente, eu coloco um velcro para que a pessoa possa tirar e poder lavar. Tirar, às vezes trocar, dá para fazer vários, coelhinho, aí na Páscoa você usa do coelhinho. Exatamente. Muito legal essa uma ideia. dica para as pessoas estarem fazendo. Deixar ele solto. Tem ali vaquinha, tem coruja. A coruja porta-controle, né? Gostei do relógio também, pinguim. Esse eu desenhei o molde. Essa é coruja. Esse foi o pedido de uma cliente. Coruja almofada, né? Porta-corujas. E o pinguim. É um relógio. Lindo. Esse você que... Eu desenhei o molde. Fez o molde. Pedido de uma cliente. Ficou linda a peça também. Muito obrigada, viu, Renata? Pela participação, parabéns pela aula. Estou te esperando em breve aqui no Mulher.com para outras dicas de arte. Obrigada, Tati. Tenho certeza que essa participação vai te dar muito retorno, muita coisa boa, viu? E eu espero que as pessoas aproveitem a ideia, soltem a imaginação, porque assim, a gente quer contribuir, a gente quer divulgar o trabalho, mas acima de tudo, eu recebo muito feedback das pessoas falando o quanto a gente que vem aqui na televisão consegue ajudar, Isso né? é bom demais, né? Isso aí não tem preço. Não tem preço, exatamente. Tá? Obrigada. Muito obrigada. Boa semana e Obrigada. até a próxima.